Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da função PROC-X e a gente vai entender qual que é a vantagem dela em cima da PROC-V. Eu estou ensinando essa função aqui de uma forma isolada porque a gente vai usar um pouco mais ela nas aulas que a gente vai ter aqui futuramente no canal. Então a gente vai usar bastante PROC-X e o Google Planilhas, ele é atualizado automaticamente para todo mundo, então é importante que você tenha conhecimento dessa função porque a gente vai mexer no futuro, tá? Então tem alguns pontos muito importantes que a gente vai ver hoje. O primeiro é por que a PROC-X é melhor do que a PROC-V, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, inclusive com exemplos. A gente vai criar a nossa própria PROC-X, inclusive com essa lista suspensa aqui. Depois a gente vai ver como que a gente cria uma PROC-X para trás, e essa PROC-X para trás é o que eu vou mostrar para vocês, e por isso vocês precisam prestar atenção nesse primeiro tópico da comparação dele com a PROC-V, e eu vou explicar para vocês o que seria esse para trás, e por último, como que a gente consegue usar um dos argumentos adicionais para facilitar a visualização de dados aqui dentro, beleza? A aula vai ser bem mais curta, mas é importante que você preste atenção porque a gente está fazendo um pouco mais enxuto, que é para não enrolar. Então vamos lá. Primeiramente, repara que eu tenho aqui uma validação de dados, tá? Isso aqui é uma lista suspensa, isso aqui é algo totalmente opcional. Você cria se você quiser. Eu gosto de usar nessas aulas justamente só para mostrar como que é legal você ter essa função habilitada até para você aprender alguma coisa a mais. Mas em resumo, eu vou criar até uma aqui na ID. É só você vir aqui em dados, depois você vai marcar a opção validação de dados. Ele vai abrir do lado direito esse painelzinho, você vem em adicionar regra e aí você troca de menu suspenso para menu suspenso de intervalo. Tá vendo que ele está logo abaixo? Por que de intervalo? Porque você consegue escolher o que você quer transformar em lista. Então eu vou clicar nesta gradezinha aqui e eu seleciono aqui esses valores. E eu já vou até dar uma dica para vocês. Tá vendo que ele está pegando aqui de B2 até B11, que foi onde eu escolhi? Se eu colocar de B2 até B e somente o B, ele vai tirar essa referência da última célula e sempre que a gente adicionar novos valores até o final da coluna B, ele vai adicionando na nossa lista também. Daí eu dou um OK, eu acho extremamente feio, tá, essa barrinha aqui. Se você gosta, você pode deixar aí configurado que ele já vai por padrão, mas eu tiro aqui em opções avançadas e eu coloco somente como seta. Ele fica igualzinho tá aqui em cima. Aperto aqui em concluído, já posso fechar esse painel e aí toda vez que eu altero aqui o valor, né, que eu dou um clique nessa setinha, eu já consigo mudar o ID. Se eu adicionar alguma coisa aleatória aqui, igual eu acabei de fazer, ele vai adicionar automaticamente também, e justamente porque eu tirei a referência da célula na hora de montar a lista, beleza? Isso aqui é só a lista suspensa caso você tenha interesse. Bom, agora a gente vai entender por que a PROC-X é mais vantajosa do que a PROC-V. Quando a gente monta a PROC-V, e eu vou deixar até um link aqui para você poder acompanhar uma aula onde a gente fala sobre ela, ela tem esses argumentos: chave de pesquisa, o intervalo, que é a tabela que você está pesquisando, e o número índice da coluna. Isso aqui do número índice da coluna, é claro que a PROC-V ajuda muito, mas ela é muito ruim em comparação com outras soluções de pesquisa. Porque vamos supor que eu quero aqui o colaborador, eu vou pegar ID, ou o turno, ou no nosso exemplo, salário. Eu preciso colocar esse número índice, que seria colaborador 1, ID 2, turno 3, salário 4, então eu tenho que especificar para ele qual que é a posição daquela coluna para ele buscar. Só que imagine uma base de dados com, sei lá, umas 1.300 colunas. É impossível você saber exatamente qual que é o número certo ali daquela informação, daquela coluna que você está buscando. E outro problema, vamos supor que a gente quer buscar o salário de alguém, então o salário está aqui na lista e eu quero buscar para trás, ou seja, eu quero fazer uma pesquisa na vertical, mas de salário para ID, por exemplo, ou qual colaborador que está. Eu não consigo fazer isso, porque a PROC-V, a minha chave de pesquisa, precisa ser obrigatoriamente ali a primeira coluna selecionada na minha base de dados em intervalo. Então acaba ficando um pouco mais extensa essa função e com algumas coisas um pouco desnecessárias que não tem por que não funcionar dessa forma, né? Então a PROC-X vai ajudar a gente, esse X inclusive é justamente por causa disso, né, que você consegue fazer a pesquisa para frente, para trás, enfim, não tem problema. Eu vou fazer uma no padrão da PROC-V mesmo, só que a gente vai usar a PROC-X para você ver como que é simples. Então, aperto aqui PROC-X, chamei a minha função. Minha chave de pesquisa, como vocês já sabem, é sempre o valor de quem eu estou procurando e não o valor que eu estou procurando. Ponto e vírgula, o intervalo de consulta, e esse intervalo de consulta é o intervalo onde está o colaborador, tá? Então eu vou selecionar aqui onde eu tenho colaborador, que é dia 2 até a 11. Ponto e vírgula novamente, o intervalo de resultado. Então aqui eu posso escolher qualquer tabela que seja, tá?
se tiver ali, de repente, nessa minha base de dados, está em outra coluna lá na frente, separado dessa aqui, numa outra tabela, não tem problema, ele consegue fazer essa busca mesmo assim. Como eu estou buscando salário, eu vou marcar aqui, então, de D2 até D11. E aí, no ponto e vírgula, ele já entra aqui nos argumentos opcionais, ou seja, valor ausente, modo correspondência, modo de pesquisa. E como que a gente sabe que são argumentos opcionais? Justamente porque está entre colchetes. E se está entre colchetes, não é obrigatório você colocar esse argumento, somente chave de pesquisa, intervalo de consulta e de resultado. Eu vou apagar aqui, então, o meu ponto e vírgula, mas a gente vai fazer aqui lá no final, usando esse argumento a mais aqui. Vou fechar aqui os parênteses, dou um Enter e ele já me dá aqui que a Olivia tem 8.250 de salário. Quando eu vou ver aqui, é exatamente isso, e conforme eu faço aqui a alteração, a gente já tem também a alteração automática ali. Se for uma lista, é só você arrastar e lembrar de trancar esta célula aqui, fechou? Só que vamos supor então que eu tenho aqui o ID e eu quero buscar o colaborador. Então essa pesquisa seria uma pesquisa para trás, e isso o ProcV não permite que você faça, tá? De ID para trás não consigo fazer usando a ProcV. Então a gente vai selecionar aqui o ID aleatório. Essa listinha você já viu como cria no começo do vídeo, mas se você não quiser também não tem problema. E a gente vai buscar aqui então um colaborador. Vou colocar aqui igual procx, dou um tab. A minha chave de pesquisa é o valor de quem eu estou procurando, aperto aqui ponto e vírgula e a gente vai seguir o intervalo de consulta, que vai ser onde eu tenho o meu ID, ponto e vírgula novamente, intervalo de resultado, e aqui indifere se é para frente ou para trás, isso é muito legal, até porque antigamente a gente precisava usar índice e corresp, as duas juntas para fazer algo semelhante, ponto e vírgula novamente, valor ausente. O que seria esse valor ausente? Vamos supor que tenha um nome a mais aqui e esse nome a mais ele não seja correspondente ali a nenhum desses dados, ou de repente ele vai buscar ali no colaborador e no colaborador não tem nenhum valor, tá? O valor em branco. Nas funções de pesquisa vai dar um erro de hashtag ND ou algum outro erro aí, dependendo do software de planilha que você está usando, mas a certeza é que vai dar um erro. Então você pode substituir. No meu caso, eu vou colocar aqui, entre aspas, um texto. E para texto, sempre entre aspas, tá? Eu vou colocar aqui, não encontrado. Fecho aqui aspas e fecho também parênteses. Dou um Enter e repare que a gente tem aqui essa busca para trás. Então se eu coloco aqui esse valor do ID, por exemplo, ele já dá esse retorno para mim, e conforme eu for trocando, ele vai localizando aqui também o colaborador. Por exemplo aqui, 6054 é o Benjamin, é justamente o que ele retornou para a gente. Mas agora vamos acrescentar então aqui um código aleatório, e esse código aleatório a gente vai deixar ele aqui embaixo, e eu vou remover essa lista suspensa para a gente conseguir testar justamente a nossa função. Então dá uma olhadinha nos ajustes. Primeiro eu vou tirar aqui a lista suspensa que a gente criou nessa validação de dados. Então eu vou apagar esse aqui da minha F6, então ele fica somente o valor digitável. E agora na minha função eu vou tirar duas referências. Essa aqui está de B2 até B11, eu vou colocar até B para ele pegar ali a nossa coluna inteira. Então eu apago esses dois aqui e eu vou fazer a mesma coisa para o meu argumento do lado. Então de A2 até A, e eu vou dar aqui um Enter, beleza? Corrigir aqui a minha função, não mudou nada, mas vamos supor que seja o 45 cedilha P que está aqui no ID. Então eu vou colar ele aqui e repara que ele não tem nenhum valor do lado dele, portanto ele vai aparecer ali para a gente em branco, porque ele não localizou esse valor aqui. Não necessariamente é um valor ausente, só que se eu apago esse dado aqui, ele retorna para a gente como não encontrado, porque foi o texto que a gente especificou, beleza? Então essa aqui é como funciona a ProcX. Não esquece de se inscrever no canal e também dar uma olhadinha nos vídeos das telas finais, que vai ter duas sugestões bem interessantes correlacionadas a isso para vocês.